Fantástico está de volta e chega a Roraima numa viagem que mobiliza o futuro de toda uma etnia. O que aconteceu em mais de 2 anos desde a declaração da emergência humanitária? As respostas que buscamos estão sob a densa floresta. Em janeiro de 2023, nos deparamos com uma invasão de garimpos dentro das aldeias. Crianças e idosos tão desnutridos que poderiam morrer se não fossem resgatados. Um pequeno paciente que havia sido resgatado na tarde anterior vai ser removido pela UTI aérea. A gente fez todo o suporte que tínhamos, né? Suporte respiratório. Reencontramos a enfermeira Clara Opochina na aldeia de Minaú. Há 1 mês, ela veio abrir um posto provisório erguido pelos indígenas. Ó, a régua para medir as crianças. Aqui a gente fez as prateleiras. Aí tem tudo, antibiótico, tudo. Da cozinha aqui. É o 9º posto que ela bota para funcionar em 2 anos. Era uma cena de guerra, um desgaste para a gente muito grande. Muitas pessoas debilitadas, muitas pessoas desnutridas, pessoas convulsionando. A gente tinha pouco tempo para comer, para se alimentar, para dormir. Crianças e idosos gravemente desnutridos, doenças como malária, Covid e gripe sem controle. Houve momentos que eu saía assim do barraco para chorar, eu agachava assim no chão e ficava ali chorando sozinha. E esse momento que eu me lembro, que eu olhei para o céu um dia e vi aquele céu estrelado, vi aquelas estrelas e eu senti uma força muito grande, um amor muito grande. Eu entrei para dentro e eu olhei aquelas pessoas e falei, que bom que a gente está aqui, que bom, sabe? E a partir de quando que você sentiu, Clara, que começou a ficar mais tranquilo? Até meio do ano passado ainda estava muito pesado. Mas agora é o primeiro lugar que a gente faz uma estrutura emergencial em que aqui, olha, temos 2 internados aqui, 2 pessoas. O posto tem energia solar e internet. Assim eles sabiam da nossa chegada. Há muitos anos, não havia motivo de festa por aqui. Os xamãs são sobreviventes do massacre de 1993, que levou à única condenação por genocídio na história do Brasil. Mataram crianças, idosos, mulheres, eu vi. Eu fugi e eu vi aqui há pouco tempo crianças envenenadas de água. Então não quero ver uma terceira onda de mortes de Yanomami. Hoje, a terra, a água, o ar estão se limpando, por isso eu estou feliz. Por favor, protejam a gente. O outro xamã alerta. O equilíbrio entre o céu e a terra foi abalado com a destruição da floresta. Se voltarem os garimpeiros, a terra e o céu vão se assustar de novo. O céu e a terra podem se inverter e vai cair muita água na terra. Em 2023, quando foi declarada a emergência, 30 mil garimpeiros estavam na terra Yanomami. Centenas de aviões e helicópteros faziam o suprimento do garimpo. A operação de combate aos invasores e distribuição de cestas básicas começou forte. Mas 1 ano depois, quando voltamos, vimos que ainda havia garimpo e fome no território. O governo então mudou a estratégia. O outro avião que está se aproximando aqui da pista. Das imagens de satélite, né, da questão do garimpo. Tudo passou a ter coordenação única. Em Boa Vista, todos os agentes envolvidos, Forças Armadas e policiais, agências regulatórias e 7 ministérios, sob o mesmo teto, na Casa de Governo. Desde então,
369 milhões de reais em motores, balsas, aeronaves, combustível e equipamentos das organizações criminosas foram destruídos. O garimpo dentro do território caiu 96,5%. Qual é a dificuldade de zerar isso? A grande dificuldade hoje é que o garimpo mudou a sua metodologia, né? Antes você tinha o garimpo trabalhando próximo dos rios, nas cavas. Hoje essa atividade foi para dentro da floresta, né? Para os igarapés, no interior da floresta. O que muda a nossa dinâmica de trabalho. A força-tarefa inutiliza pistas e busca os acampamentos escondidos sob as copas das árvores. A nossa parte de inteligência de imagens e também a inteligência de sinais são muito importantes para descobrirmos esses acampamentos dos garimpeiros. Mas muitas operações foram transferidas para o outro lado da fronteira. Ficam em regiões de fronteira, em locais ali escondidos, de modo a burlar a fiscalização. A partir da Venezuela? A partir da Venezuela. Do lado brasileiro, os rios que dão acesso à terra indígena foram bloqueados. Esse correntão é uma solução simples, mas extremamente eficiente para sufocar a linha de suprimentos para o garimpo. Um grupo de indígenas foi treinado para patrulhar a área e identificar vestígios da presença de garimpeiros. Quando encontram, chamam a Força Nacional. Há 3 anos, quando tentaram eles mesmos apreender coisas do garimpo, a aldeia foi atacada. Aí eles desceram para cá, eles tiraram a gente, teve um tiroteio aqui nessa comunidade. Na Polícia Federal, quase 350 inquéritos investigam os grupos que operam o garimpo e seus braços armados. A Justiça autorizou o sequestro de mais de 2 bilhões de reais de financiadores do garimpo, mas só 24 milhões foram localizados e bloqueados. Dentro do território, uma base do Exército é em Caianaú. Foi aqui que, no ano passado, a gente encontrou o posto de saúde incendiado e os indígenas pedindo socorro para remover pacientes da aldeia. Os doentes agora são atendidos nessa estrutura provisória. Seguimos para a aldeia do Tirei, onde havíamos encontrado uma situação devastadora. As bombas do garimpo estão ali, a poucos metros, e os garimpeiros também. E há muita gente precisando de ajuda. O garimpo está praticamente dentro da aldeia. Toda essa água foi contaminada, não dá mais para beber. Agora o que a gente vê são algumas das cicatrizes deixadas pelo garimpo e a vegetação começando a crescer de novo. Restos de equipamentos destruídos pelo Ibama, lixo deixado pelos garimpeiros e centenas de buracos com água parada, criadouros de mosquitos. O número de casos de malária, que já era alto, no ano passado subiu 10%. Tem mais de um caso para cada indígena. Segundo o Ministério da Saúde, isso é reflexo do aumento de testes. As mortes por malária caíram 42% ano passado. Mas não é só isso. Essas poças estão contaminadas com mercúrio, combustível, metais pesados. São um risco permanente à saúde dos Yanomami. Onde a água corre, já está limpa. As roças foram refeitas e as vidas também. Há 2 anos, foi o Júnior Recurara que nos trouxe aqui. Da outra vez que a gente esteve aqui, você chorou muito, né, Júnior? Isso, eu chorei bastante e agora a gente vê, né, outro olhares, crianças saudáveis, né, brincando, olhando, rindo. Eu fico muito feliz. As crianças resgatadas eram levadas para o posto de Surucucu. Feito para atender até 30 pacientes leves, parece um campo de refugiados. Entre adultos e crianças, mais de 100 pessoas estão aqui. E tem mais chegando o tempo todo.
Agora, encontramos 13 pacientes internados. No primeiro mês que eu entrei em área, a gente tinha uma média de 100 a 130 pacientes ainda internados. Então, foi uma melhora, eu diria que uns 90%. A gente conseguiu reduzir em um ano. Um novo hospital deve ser inaugurado nos próximos meses. Está sendo feito em conjunto por uma ONG alemã e a Central Única das Favelas, a CUFA, que arrecadou doações de empresas e da sociedade civil. A intenção é que esse equipamento aqui atenda uma população de cerca de 10 mil indígenas Yanomami. O Fantástico teve acesso em primeira mão ao relatório do Ministério da Saúde, que contabilizou 337 mortes de indígenas no território Yanomami no ano passado. Esse número é 21% menor do que em 23, mas ainda muito parecido com o de 22, antes do início da força-tarefa. Segundo o relatório, isso acontece porque só agora as equipes de saúde estão tendo acesso a lugares que estavam ocupados pelo garimpo e, portanto, estão registrando mortes ocorridas no passado. A Regiane é nutricionista e estava aqui, no meio da crise. A gente estava apagando fogo, estava fazendo emergência. Agora não, estamos fazendo a saúde de fato, promoção à saúde com os povos Yanomami, né? Hoje, são 3 crianças internadas. Às vezes pegam a malária dá diarreia e vômito, né? Então eles perdem peso. O acompanhamento nutricional já chegou a quase 80% das crianças no território, mas metade ainda não atingiu o peso adequado. A desnutrição grave, ela leva um tempo, geralmente 2 a 3 anos. 35 crianças morreram ano passado por desnutrição. Do pelotão do Exército de Surucucu, partem aeronaves que fazem tanto o combate ao garimpo quanto a assistência nas aldeias e a distribuição de cestas básicas. Foi acompanhando a entrega de cestas que, em 23, fomos à aldeia de Reueteu. Parecia vazia. Aos poucos, as crianças se aproximaram. 2 irmãzinhas, muito frágeis e desnutridas. Os rostos pintados com cinza indicavam o luto na aldeia. Morreu de quê? De que ele morreu? Fome. De novo, o resgate é inevitável. Tem que levar. Ela não vai morrer. Como não se comover com o gesto de proteção de uma irmãzinha? Com tantas crianças para levar ao posto, coube a mim carregar a menorzinha. Hoje, uma nova maloca foi feita onde havia restos de outra queimada. Aqui não tem internet nem rádio. Chegamos de surpresa na maloca. Reconheço o rapaz que havia falado sobre as mortes e a mulher que trouxe as crianças para o helicóptero. É a tia das irmãzinhas. Elas que tu pegou. É verdade. Ei, olha aqui como elas estão gordinhas, meu Deus do céu. Foi elas. Oi, foi ela que eu carreguei. Aham. Foi. Olha só como você tá forte. Vem cá, chega aqui. Ai, querida, como você tá grande. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se você tá pesada, vem. Vem cá, deixa eu ver se você tá pesada. Opa! Agora tá difícil de pegar no colo. Olha só o tamanhão que ela tá. Que linda, meu Deus, que ela tá. Olha aqui com ela. Nossa, que alívio de ver. Olha o brilho no olho. Lindinho. Achei que ela ia me estranhar. Chegar uma estranha aqui na aldeia, né? Lindinha. Tá tão bonita. E você, vem cá. Deixa eu ver, a irmãzinha tá grandona, olha só, essa então, ó, lá. Gente, ela tava com era só pele e osso, como tá linda. Gente, que alegria, né, de ver essas crianças bem. Olha que tá gordinha, tá pesada, não vou poder ficar segurando muito tempo.
As meninas ainda não têm nome. A escolha entre os Yanomamis é feita só quando as crianças ficam maiores. A diferença em 2 anos é imensa. As 9 crianças resgatadas aqui naquele dia estão bem. Pergunto à tia que lembranças ficaram daquele episódio. Medo? Ela disse que sentiu muito medo, mas depois ficou tranquila. E agora os animais estão voltando. Por isso, os pais das meninas não estão aqui. Saíram para caçar. A conversa é carinhosamente interrompida. A irmãzinha mais querida do mundo, ela foi cuidando da irmãzinha no avião, né? Eles querem mostrar as roças que fizeram depois que o garimpo saiu. A pequena guia me leva pela mão. Mas é difícil seguir esse passo rápido. A produção já começou e, em pouco tempo, as cestas básicas não serão mais necessárias. Plantação de macaxeira, taiopa, banana. A segurança dos Yanomami ainda é frágil. Se a vigilância não for mantida, o garimpo e a fome podem voltar. Mas hoje, um raiozinho de esperança caminha alegre pela floresta.